Boa tarde a todas as pessoas presentes, aos deputados, né? Obrigado pela oportunidade de fala nessa audiência tão importante. Só vou esperar aparecer a minha apresentação ali, por favor. Então, especificamente aqui na apresentação, né, eu preparei uma apresentação rápida para que a gente tenha tempo para debate também, enfim, e complementando o que outros colegas já falaram, né, então eu vou falar sobre a fiscalização de velocidade, né, e o PL das velocidades seguras e o que mostram as evidências, né, que é a atuação da ciclocidade. Apresentando rapidamente a ciclocidade, ela é uma... Ixi, está passando rápido aqui. Apresentando rapidamente aqui a ciclocidade, né, que é a Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo. Ela existe há 16 anos e trabalha com advocacy local, né, produzindo dados, produzindo evidências para esse advocacy no âmbito da mobilidade ativa, da bicicleta, mas também da mobilidade urbana como um todo, e a segurança viária é uma das pautas que a gente tem atuado, né, defendendo o transporte como um direito constitucional. E aqui algum dos principais marcos que a ciclocidade teve participação na cidade de São Paulo, né, nos planos diretores, planos de clima, o próprio plano de segurança viário da cidade, na agenda municipal do plano clima, e agora, né, nessa atuação que a gente tem trabalhado no PL das velocidades seguras, que é o PL 2789, a gente sai desse âmbito local e vai fazer uma atuação, né, uma incidência federal. Acho que vou pular essa parte aqui dos pilares, acho que não. Então, como já foi falado aqui diversas vezes, eu não vou me aprofundar muito na questão dos dados quanto às mortes no trânsito, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde, o IPEA, que também vai falar aqui hoje, o Brasil é o 5º país no mundo com mais mortes no trânsito, né, e lesões graves, e 8 em cada 10 brasileiros já perderam alguém ou conhece alguém que morreu em um sinistro de trânsito. Então, essa é uma pesquisa feita pela União de Ciclistas do Brasil, que também vai ser representada pela Ana aqui hoje, e pelo Instituto Multiplicidade. Então, o que a gente vai mostrar nessa fala aqui é como a fiscalização atual ela não garante um comportamento seguro, né, no trânsito. A fiscalização atual ela é ineficiente, pois ela permite que o motorista seja imprudente na maior parte do trajeto, né? Então, a ciclocidade, acho que eu trouxe aqui para a minha fala 2 estudos recentes que a ciclocidade lançou, né, e que serve como um embasamento técnico para a nossa incidência dentro desse projeto de lei que visa readequar as velocidades e implementar a fiscalização por velocidade média. E o que a gente, né, extrai dos 2 estudos, apesar de ser estudos com metodologias diferentes, é que o comportamento, que há uma queda significativa de velocidade quando o motorista passa perto do radar, no que foi falado aqui pelo próprio Marco logo na primeira fala, né, e depois ele volta a acelerar, né? Então ele tem pouca alteração na velocidade ao longo do trajeto. As velocidades elas são altas ao longo do trajeto e durante o radar ela cai bruscamente para que ele não seja autuado, né, naquela velocidade que ele está acima da velocidade permitida da via. Então a gente conclui que os motoristas reduzem no radar e aceleram depois para compensar esse tempo, né? E num outro estudo, que é um mapeamento que a gente fez internacional, né, e também que mapeou os testes feitos no Brasil, o comportamento de reduzir a pena no radar ele é recorrente e os projetos pilotos feitos no Brasil mostram que o controle pontual não mantém o respeito ao limite da via, né? A fiscalização por velocidade média ela é mais eficaz, pois ela vai avaliar o comportamento ao longo de todo o trajeto dos motoristas. E o que identificamos quando a fiscalização de velocidade média deixa de ser pontual e passa a ser ao longo do trajeto, ou por trecho, né? O que os estudos, né, ou esse mapeamento, esse benchmark, ele mostra o que aconteceu nos países que implementaram a fiscalização por velocidade média e, inclusive, nesses testes pilotos que foram feitos em algumas cidades aqui do Brasil. Então, no Brasil, o que a gente viu como prática, né, em São Paulo e aqui em Brasília, foi que muitos motoristas reduzem a velocidade apenas no ponto de fiscalização, então reforçando o que a gente já trouxe,
No próprio DF, 94% passaram a respeitar o limite ao longo de todo o trajeto fiscalizado, durante esse projeto piloto que foi feito, né, com sinalização de que estavam sendo monitorados por velocidade média. E essa implementação ela depende de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, né? O nosso CTB não permite esse tipo de autuação, ele é apenas para estudos, enfim. E quando a fiscalização é feita ao longo da via, o que os resultados mostraram, né, em alguns países que já implementaram? Então, uma redução de quase 50% dos sinistros de trânsito, né, com morte ou ferimentos graves. Na Áustria, algo parecido, de 49% de mortes e vítimas com ferimentos graves, e uma redução de sinistro estimada aí de 1/3, né, das vítimas. Na Coreia do Sul, redução de sinistros estimada em 43%, na Itália 39% dos sinistros totais, e no Reino Unido uma redução média aí de 36,4% de sinistros fatais. Esse levantamento da viscosidade, ele indica que a fiscalização por velocidade média é percebida como mais justa por avaliar todo o trajeto, que aumenta a sua aceitação e efetividade. Então, adotar a fiscalização por velocidade média salva vidas e garante o comportamento seguro ao longo da via. E aqui, né, acho que eu não vou me aprofundar muito no dado como funciona tecnicamente, mas para quem não conhece como funciona a fiscalização por velocidade média, a gente tem 2 equipamentos, pelo menos, né, ao longo de um trecho, e o motorista, né, ele tem que passar ao longo de todo o trecho na velocidade da via, né, chegando, né, quando ele passa no segundo equipamento, é que são registrados os horários comparado com o primeiro e a velocidade novamente. Então, se o trajeto foi feito acima da velocidade média, ou permitida, aliás, então ele vai pontuar que é uma infração naquele deslocamento, né? E o que impede essa solução no Brasil? A legislação atual, como eu falei anteriormente, ela permite apenas fiscalização pontual, né? A média não está prevista no CTB, e não há uma limitação técnica. Há uma limitação legal, a implementação só depende da alteração do código do nosso CTB, né? Do Código de Trânsito Brasileiro. E aí eu falei no começo do PL das Velocidades Seguras, eu vou deixar um QR Code aqui para quem quiser acessar, ou entrar no site pldasvelocidadesseguras.org.br. Ele propõe uma solução concreta para todo esse problema que vem sendo falado desde a primeira fala, que é o número, né, alguns chamaram inclusive de pandemia, né, dos 37 mil mortos que a gente teve no ano de 2024, e que ele está alinhado à meta de redução de mortes no trânsito, né? O próprio Penatrans, que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, já recomenda essa medida, né? Eficácia comprovada por evidência, como eu venho apresentando. Ele adequa o limite de velocidades à recomendação de segurança e transforma o que já funciona em política pública. O PL permite salvar vidas, falta apenas viabilizar na legislação. Diante do que foi apresentado, é crucial que esse tema, né, das velocidades seguras seja tratado como uma prioridade e incorporado por essa casa, né, ao parecer final por essa comissão, como parte das soluções para reduzir mortes no trânsito brasileiro. E eu deixo aqui um QR Code, né, dos 2 estudos que a gente citou como base durante essa apresentação, né? O primeiro dele é sobre um benchmark, né, ou como que outras cidades do mundo estão monitorando, ou como eles estão atuando com fiscalização de velocidade média. É importante falar que ela é um tipo de medida de fiscalizar que ela pode ser implementada em rodovia, em vias urbanas, em pontes e áreas escolares, né, por trechos mais longos, por trechos mais curtos, de até 300 metros. Então, a gente tem exemplos, né, nessa apresentação, nesse estudo, que ele mostra como que foi implementado, qual que foi a eficácia, quantos, até a finalização do estudo, que foi mais ou menos julho, setembro de 2024, quantos trechos monitorados por esse tipo de fiscalização tinha cada país ou cada cidade, né? E esse estudo, o próximo estudo, ele é muito interessante. Ele foi feito a partir de dados de radares da cidade de São Paulo, quando a cidade de São Paulo passou por uma redução dos limites de velocidade nas vias urbanas, e ele mostra como que a cidade se comportou, porque a gente tem aquela ideia de que você reduzir velocidade, você vai chegar mais tarde no seu deslocamento, né? E, na verdade, ele mostra que a gente salva a vida com a redução, e num trecho de 5 km você vai ter, né, no horário de pico, ali 9 da manhã, você vai ter uma alteração aí de menos de 2 minutos no seu trajeto, num trajeto de 5 km. Então, é trocar, né, perder aí 1 minuto e 40 segundos no seu trajeto para salvar milhares de vidas, né? E aí é interessante falar que os estudos também, eles são para a gente construir essa comunicação, para contribuir nessa construção de comunicação
de algo que o senso comum também é contra, né? A gente, no passado, se a gente for olhar como se lidava com a implementação do cinto de segurança ou da lei seca, era algo impensável que a gente estivesse no país. E hoje, por mais que tenham pessoas que, né, dirigem alcoolizadas ou que não usam cinto de segurança, isso não é debatido de que isso não é eficaz. A gente tem como lei, é uma medida que salva vidas, né? E claro, como foi apresentado por outros colegas, existem outras medidas que podem salvar vidas no trânsito, né? E a redução de velocidade é uma delas, que a gente pode chegar aí a 50% do total de vidas salvas no país, e com outras medidas complementares, né? De redesenho viário, a própria fiscalização. Enfim. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Gabriela. Eu queria agradecer ao presidente Coronel Meira, ao relator também pela oportunidade desse debate. Também gostaria de agradecer à Érica Cocai, que conseguiu trazer esse requerimento para a gente poder debater os assuntos de hoje. Então, eu represento aqui a Fundação Thiago Gonzaga, que é uma organização da sociedade civil que fica em Porto Alegre. A gente já trabalha há 30 anos com a preservação de vidas no trânsito. E o que nos levou a trabalhar com esse tema foi que, em 1995, o Thiago morreu em um sinistro de trânsito aos 18 anos de idade. O Thiago estava voltando para casa de uma festa, fazia uma semana que ele tinha feito aniversário, ele era passageiro de um carro e ele foi arremessado para fora do veículo, quando esse veículo colidiu com um container na via. O ano de 95 era o ano onde a lei do uso de cinto de segurança ainda não era obrigatório, o Código de Trânsito brasileiro também não existia ainda, e a gente consegue ver a diferença que faz uma lei e também a fiscalização para que as pessoas usem, né, métodos de segurança dentro do trânsito. Então, o Thiago ele acabou morrendo no instante em que ele foi arremessado para fora do carro. A Disa Gonzaga, que é a fundadora da fundação, quando ela chegou no local do sinistro, ela encontrou o filho dela ainda já sem vida. E um ano depois do ocorrido, ela reuniu forças para poder começar o trabalho que a Fundação executa até hoje. E por que eu conto essa história? Porque eu acho importante a gente trazer para o debate também a perspectiva das vítimas. A Fundação, nesses 30 anos, ela trabalha com educação, então a gente trabalha em escolas, tanto de educação infantil quanto fundamental e ensino médio. A gente trabalha com políticas públicas e também com acolhimento de pais enlutados, porque a gente tem esse trabalho com psicólogos voluntários para poder fazer esse acompanhamento do processo de luto. E o desejo de hoje ele é o mesmo de 30 anos atrás, que os jovens não tenham seus sonhos interrompidos no caminho para casa, ou após se divertir de uma festa, ou após comemorar o seu aniversário. Só que essa não é a realidade do Brasil. E aí eu trouxe aqui uma pequena plaquinha, porque esse número, para mim, é muito gritante. Em 2024, segundo o DataSUS, 922 crianças de até 14 anos morreram em sinistros de trânsito. 14 anos. São pessoas que não têm carteira de motorista, que não, né, conduzem veículos, elas são vítimas que elas não pediram para estar nesse cenário. E dessas 922, 62 eram bebês de até 1 ano de idade. 62 bebês morreram em 2024 por causa do trânsito brasileiro. Bebês estavam começando a andar, começando a falar, tinham toda uma vida pela frente. E aí o Congresso ele avançou muito em leis fundamentais de segurança, como essa que eu comentei do cinto de segurança. E eu fico pensando se em 95 a lei do cinto obrigatório para todos os ocupantes existisse, se o Thiago não teria sobrevivido a esse sinistro. Porque ele estava no banco de trás, ele foi arremessado para fora do veículo. E eu fico pensando também em quantas mortes de trânsito poderiam ser evitadas se as velocidades fossem mais seguras. Se a gente conseguisse ter avenidas que respeitassem o corpo humano, que respeitassem a velocidade que o corpo humano consegue receber, né? Eu fico imaginando quantos jovens, bebês e pessoas de todas as idades não teriam morrido no trânsito nos últimos anos. E aí, muitas pessoas que vêm a óbito no local, eu fico me questionando, qual era a velocidade desses veículos envolvidos no sinistro? Para as pessoas morrerem no momento do sinistro, a velocidade tem que ser muito alta. E a gente falou muito hoje sobre velocidade. A gente sabe qual é a velocidade que mais mata. A velocidade das avenidas no Brasil, que é de 60 km por hora. Como o Ricardo comentou, a 50 a gente reduz, aumenta em 15% a chance de sobrevivência. É uma redução que não interfere no tempo de deslocamento. Ela interfere em tu morrer ou não na via onde tu, infelizmente, se tornou uma vítima do trânsito brasileiro. E eu também acho importante pontuar que ela é uma solução que ela tem resultado a curto prazo, que é o que a gente mais precisa. Não tem como o Brasil continuar sendo referência em mortes no trânsito. E a gente sabe que o sistema de trânsito ele precisa de ações que são complementares.
A educação ela precisa acontecer e ela precisa vir junto do desenho de vias, da gestão de velocidade e da fiscalização. Porque quando a pessoa sai da formação, é na via que ela vai desenvolver muito desse comportamento. E é lá que ela precisa ter essa segurança do desenho e da gestão de que ela vai saber como se comportar. A fiscalização tem um papel muito importante nisso, porque tanto para quem aprende quanto para quem já sabe o que pode ser ou não ser feito, ela te lembra, aqui eu não posso acelerar, aqui eu preciso me comportar de uma forma diferente. Essa realidade de cidades mais seguras, ela já acontece em pelo menos 4 cidades brasileiras. São Paulo, Curitiba, Fortaleza e Campina Grande já readequaram as velocidades e diminuíram o número de sinistros. Essa pode ser a realidade do Brasil. Ter avenidas que são mais seguras, ter cidades que são mais seguras. Então, a pensado a 8085, como o próprio relator comentou há pouco, está o PL 2789, que ele é o fruto da articulação de 60 organizações da sociedade civil e de especialistas técnicos. Então, isso que o relator comentou, seria muito legal ver essa organização do Brasil todo falando sobre um tema específico, a gente já fez esse trabalho. 60 organizações de todo o país defendem a readequação de velocidade. E ela precisa ser tratada nessa relatoria porque ela está junto, apensado ao projeto 8085. Então, ela propõe a readequação de velocidade e a inclusão da fiscalização por velocidade média. Por que isso? A gente tem uma saída junto desse sistema. Eu tenho que garantir que, depois que ele seja votado, que ele possa ser fiscalizado para garantir que essa solução realmente aconteça. Então, sem velocidades seguras, até 50 km por hora, ninguém está seguro. Eu queria muito que esse número ficasse na cabeça das pessoas quando elas estão transitando pela cidade, quando elas não percebem que o veículo está andando mais rápido do que o limite da via, quando elas não percebem que a velocidade da via é diferente do que elas gostariam que fosse, até, eu entendo. Mas a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre segurança, sobre conseguir chegar em casa com vida, sobre não atropelar um jovem, sobre não matar um bebê, que foram 62 em 2024. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e eu fico disponível para perguntas. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a comissão. Eu sei que eu sou a última a falar, já, já tive bastante contribuições. Eu queria muito que... eu entendo que é uma construção com 270 projetos de lei, mas se a gente for falar aí com todos os técnicos... A concordância é que a velocidade é um fator de risco que a gente não pode mais conviver com ele, ou a alta velocidade. E eu entendo que o foco é na formação de condutores. Eu gostaria muito que a proposta do deputado Áureo viesse com uma CNH progressiva, porque eu entendo que esse é um formato que seria muito mais interessante para a gente ter um trânsito de fato mais seguro. Eu vou trazer um pouco, a gestão de velocidade ela é central para o tema da fiscalização, porque se você não tiver uma velocidade estabelecida de uma maneira coerente, a fiscalização ela fica mais complexo, Se você for pensar aí nos princípios de uma fiscalização que é eficaz. Então, assim, a gente tem que falar da gestão de velocidade, do acalmamento de trânsito, que aumentam a segurança. A gente precisa que o comportamento correto ele seja o tempo todo ele aconteça. E nós, seres humanos, cometemos erros. Nós somos imprudentes, ficamos distraídos, a gente não tem a perícia necessária para dirigir. Acontece. Então, o sistema ele precisa corrigir isso. Uma das formas é fiscalizando. Então, se a gente tiver uma boa fiscalização, a gente, para prevenir o comportamento de risco, e muito se falou sobre a fiscalização, mas eu acho que se falou pouco sobre o aparelho móvel, O Fábio trouxe a questão da resolução. Eu discordo muito desse aspecto, porque eu acho que a gente precisa que seja imprevisível. O deputado é policial e conhece a teoria da dissuasão, não que quem cometa infrações de trânsito seja um criminoso, mas algo que precisa de imprevisibilidade, A gente precisa que os radares sejam
colocados de forma que as pessoas não saibam onde eles estão o tempo todo, porque você precisa ter a noção de que você tem que cumprir aquela legislação, aquela velocidade. Então, eu acho que as regras, quando elas estão muito focadas na forma, né, elas acabam reduzindo a efetividade. Eu acho que eu entendo, né, que o ponto central desse debate é que não existe uma fiscalização que seja eficaz se os limites não estiverem bem definidos. Então, não basta medir a velocidade, a gente precisa, né, hoje o foco aqui desse debate é radar, multa, tecnologia, mas qual a velocidade que é adequada para cada via? A gente, né, já teve diversas pessoas que falaram aqui sobre esse tema. A gente tem, né, na visão zero e no sistema seguro do qual o Brasil já adota, que nós, seres humanos, vamos cometer erros, né, e a redução de velocidade e a fiscalização dessa velocidade, as medidas de acalmamento de trânsito, elas são uma forma eficaz da gente conseguir fazer, de fato, uma redução de sinistros e de mortes e lesões no trânsito. Então, a velocidade ele é o principal fator de risco, né? O único fator que ele atua ao mesmo tempo na ocorrência e na gravidade do sinistro de trânsito. Quando você tem altas velocidades, você aumenta a chance do sinistro e define a gravidade das lesões. E isso impacta especialmente os usuários vulneráveis, né? Pedestres, ciclistas, motociclistas, pessoas com mobilidade reduzida. A gente está falando, eu acho que essa foto que eu trago agora na apresentação ela é bem emblemática, né? Que é um rapaz fazendo uma entrega numa via aqui de Brasília, que é 80 km por hora. A velocidade dentro do perímetro urbano ela não pode ser tão alta, né? Não é porque o rapaz está no local onde ele não deveria estar, é porque essa via ela precisa ter uma velocidade que seja compatível com um perímetro urbano. A gestão de velocidade é a definição de limites com base no risco daquela região. Se tem muita gente que atravessa, se tem muita gente que transita por ali, é preciso que a gente tenha medidas de engenharia, de redesenho viário, de integração de fiscalização, para que a gente tenha um sistema que reduza o risco quando há o erro humano. A gente vai cometer erro. Essa é o que a gente sabe. Os psicólogos que estão aqui na sala, os médicos, isso é certo. Então, a gente sabe que existem resistências em relação à fiscalização, né? A fiscalização ela depende dos limites adequados. Essa coisa que a gente já ouviu aqui da indústria da multa, ela não deveria existir, né? Porque se a gente tiver... agora, recentemente, no Rio de Janeiro, o prefeito baixou de 70 km por hora para 60 km por hora a orla do Rio de Janeiro. A orla do Rio de Janeiro era absurdo o 70 km por hora. Você tem uma via que tem travessias pedestres, você tem semáforo, você só acelera para chegar mais rápido no próximo bloqueio, porque você vai parar no semáforo. Inclusive, a 50 km por hora, você consegue fazer uma onda verde que a pessoa não para em semáforo nenhum. Então, essa questão da fluidez e da velocidade, ela não é a Ponte Rio-Niterói engarrafa menos a 80 do que ela engarrafava a 110. Esse é um exemplo que eu acho muito interessante. Em relação ao free flow, né, que foi um tema que veio aqui, eu entendo, é uma nova tecnologia, a gente ainda precisa entender essa nova tecnologia. Eu não vejo como uma coisa ruim, mas eu acho que ela precisa também, ela exige uma gestão estratégica das velocidades. Ela é algo que vai dar mais fluidez para o trânsito. Segundo, né, o presidente da BCR, ela reduz o risco de sinistro nas praças de pedágio, mas é preciso também entender que é necessário que a velocidade e que a via seja compatível com aquela velocidade que está ali estabelecida, né? Então, eu acho que esse é um olhar que a gente ainda precisa evoluir em termos de dados e de estudos, né?
O PL das velocidades seguras, né? A gente vem fazendo um trabalho, como a Gabriela falou, com diversas organizações não governamentais e da sociedade civil. A gente muda os critérios pelos quais há a definição dos limites de velocidade, o que isso significa, né? E a gente de estabelecer velocidades não só pela tipologia da via, mas pelo uso da via, como a Orla do Rio de Janeiro, por exemplo. Priorizar a vida, especialmente dos mais vulneráveis, e uma integração com a fiscalização, né? A fiscalização de velocidade média, a gente incluiu também nesse PL a possibilidade da fiscalização de velocidade média. Isso não significa que vai ser algo implementado no Brasil inteiro, mas que possibilita isso acontecer. Ela já foi mais do que se demonstrou a efetividade dela na redução de sinistros e na redução do comportamento de risco, que é a alta velocidade. O Brasil, né, já assumiu internacionalmente o compromisso de redução de mortes e lesões no trânsito. Infelizmente, a gente vem desde 2020 aumentando o número de mortes no trânsito. É muito triste isso, a gente, né, se sente... Eu conheço algumas pessoas que perderam a vida no trânsito e o excesso de velocidade teve uma influência, né, no resultado. Eu conheço, inclusive, uma criança de 12 anos que foi atropelada Conheci, né, uma criança de 12 anos que foi atropelada num ponto de ônibus por um motorista bêbado. E ele estava, obviamente, em alta velocidade, então ela não tinha chance. Um cicloativista muito querido, 23 anos, atropelado aqui na L2. O motorista estava a 94 km por hora, numa via de 60. E a Marina Harkos, o atropelador dela, foi preso recentemente, inclusive foi condenado a 12 anos de prisão, mas estava foragido. Ele estava também a quase 100 km por hora numa via de 50. Então, é muito importante que a gente trate disso, né? Hoje a gente tem o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e ele prevê a revisão de limites e reforçar a fiscalização integrada. Então, é muito importante que o CTB se adeque e melhore nesse sentido. Eu agradeço e aguardo as perguntas. Parabéns, nós agradecemos. E é importante, né? Eu acho que é um dos pontos que eu vou conversar muito com o relator, é exatamente sobre esse transporte tão importante, que é exatamente a bicicleta.